O exame prévio de edital é o primeiro processo do Tribunal de Contas a operar na plataforma aí do ETCESP, né, o processo eletrônico. E isso já foi em 2011, então já são 5 anos de exames prévios de editais na forma eletrônica. Legitimidade para representar. Quem pode representar no tribunal com relação ao edital? Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica, o Ministério Público e a Procuradoria da Fazenda do Estado. E o conselheiro do Tribunal de Contas poderá requisitar o edital para exame, independente de representação. Mais do que isso, se de repente entra uma representação questionando, sei lá, laudos, visita técnica, e de repente o conselheiro, naquela análise, verifica, por exemplo, uma condição restritiva em relação às empresas em recuperação judicial, ele pode também questionar a origem, né, a administração, com relação a essa cláusula que ele também verifique que cabe apreciar em sede de exame prévio. Os requisitos da petição inicial é a prova de capacidade do representante, o instrumento de procuração, se for firmada a petição por advogado, qualificação do representante com nome e endereço, título de eleitor como prova de cidadania ou certidão de regularidade emitida pela Justiça Eleitoral, indicação clara e precisa do edital, objeto da representação, ou, pelo menos, das partes relativas aos aspectos indicados na inicial, e a indicação da data e do horário marcado para a entrega das propostas. Por quê? Dependendo da data da abertura, o conselheiro designado vai determinar o tratamento, verificar a possibilidade de receber essa representação como exame prévio ou não. Quais são as ilegalidades pertinentes ao exame sob o rito de exame prévio de edital, né? Basicamente, são todas essas questões que a gente viu durante o dia de hoje, e são aquelas que incidem sobre os aspectos que restringem a ampla participação, no que se refere às características do objeto, ou nos incidentes sobre a participação no certame, os requisitos de habilitação e as condições de fornecimento e prestação de serviços. Tudo isso são ilegalidades que, normalmente, o representante traz como um prejuízo à ampla competitividade que demonstra a necessidade de uma intervenção imediata e excepcional do Tribunal de Contas, inclusive pedindo uma liminar de suspensão do certame. Também são frequentemente impugnadas, né, as impropriedades que inviabilizam ou dificultam a escorreita formulação de propostas. Inconsistências no termo de referência, qualquer tipo de obscuridade ou qualquer tipo de informação faltante ali que acabe faltando como subsídio de formulação de propostas. Para a concessão da liminar, a petição tem que indicar a presença, né, de indícios de ilegalidade flagrante, dotada de considerável materialidade, né, aquela circunstância que realmente ameaça a competitividade do certame, e capaz de constituir notável ameaça ao interesse público envolvido. Aquela representação ela pode não ser recebida como exame prévio, mas ser processada como uma representação ordinária. Quando ela trouxer, por exemplo, questões de que requerem uma dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do exame prévio de edital. O processo de exame prévio ele tramita muito rápido no Tribunal de Contas, é uma média ali de até 30 dias, 40, 60 dias no máximo, um processo que teve uma petição, uma licitação suspensa, ele já está retornando ao plenário do tribunal para a deliberação de mérito, né? Muito dificilmente foge desse prazo. Lógico que, às vezes, situações, processos que demandam, que têm uma maior complexidade, às vezes acaba esticando um pouquinho, mas é um processo de tramitação, na sua maior parte, bastante breve. E as objeções que não têm relação com as condições de habilitação ou de participação no certame, ou que não comprometem a formulação de propostas. A falta de indicação da dotação orçamentária na minuta do contrato, que integra um anexo, por exemplo, é algo que não prejudica a participação de ninguém. E, uma vez representado com relação a essas outras falhas do ato convocatório, muito provavelmente essa representação vai ser processada como no rito ordinário, né?
Arquivamento do expediente. A petição chega e ela pode ser arquivada quando não atendidos os requisitos para recebimento da petição e quando as impugnações não configurarem ilegalidades flagrantes, né? Ou ele está reclamando situações em que o tribunal entende, faz um juízo de que há uma certa conformidade, verifica que aquilo que, na verdade, não há nenhum tipo de desvio na ação da administração ou incorreção na cláusula apontada. Sobre o Instituto da Preclusão, né? A gente quer, para exemplificar e vocês entenderem aqui. O que o tribunal visa evitar? É aquela sucessão de oportunidades daquela empresa que, por exemplo, vê um edital divulgado pela primeira vez e ela identifica 5 problemas ali. Mas o que ela faz? Ela entra com uma representação de 2 problemas do edital. 2 questões ela aponta ali. Aí o tribunal paralisa o certame, vai lá o tribunal e determina lá no final do processo a retificação daquelas cláusulas. Pois bem, a administração vai lá e republica aquele edital. Aí essa empresa volta e lança as outras 3 impugnações que ela tinha e que ela já sabia que existiam lá na primeira versão do edital. O que o tribunal vai fazer? Vai receber o processo, ele vai ser distribuído ao mesmo relator que estava com o processo anterior, só que muito provavelmente essa representação vai ser arquivada por conta da aplicação do Instituto da Preclusão. Mesmo que essa representação venha através de outra empresa, a mesma coisa. Por quê? Se essa cláusula já estava presente na primeira versão do edital e não foi impugnada lá atrás, não cabe o recebimento de uma nova representação tratando de uma cláusula que já estava presente na versão anterior. Para evitar essas paralisações sucessivas, o uso nocivo do Instituto do Exame Prévio para oportunizar nessas empresas que, às vezes, tudo que elas querem é simplesmente tumultuar a administração. Não tumultuar, às vezes as objeções que elas lançam têm pertinência, têm cabimento, mas o que não cabe é esse jogo de oportunidades, né? Eu entro com 2 impugnações, a hora que volto eu jogo mais 2 e assim por diante. Então, nesse caso, essas representações não são admitidas. Mas daí tem uma outra situação aqui. Teve a primeira representação, aí a administração vai lá, reformula o edital e cria cláusulas novas na segunda versão. E se vier uma representação da segunda versão em cima dessas novidades, aí a gente volta à condição ordinária, comum. Ou seja, aquelas cláusulas novas na segunda versão podem sim criar a possibilidade de novo exame daquele edital em sede de exame prévio, né? Sobre inovações naquela versão do edital, não cabe aí a incidência do Instituto da Preclusão. Tá bom? Isso é muito comum, viu, gente? As empresas aí usar esses artifícios para querer ficar fazendo jogo de oportunidades. Eles entram com 2, aí espera, daí entra de novo. Só que aqui isso realmente não tem, esse tipo de iniciativa não tem vingado. Recursos previstos aí para a parte de exame prévio, o pedido de reconsideração contra a decisão de mérito, ele é cabível aí no prazo de 15 dias, ele conta com efeito suspensivo, agravo nas decisões preliminares, interlocutórias e de despachos proferidos no curso do processo, que não tem efeito suspensivo e tem o prazo de 5 dias úteis para interposição. E os embargos de declaração no prazo de 5 dias. Revogação e anulação do procedimento licitatório. Então, vamos supor que vocês agora, todos aqui, já sabem tudo que o tribunal entende em matéria de editais, de exame prévio, vocês estão craques. Aí, passou uma representação, o tribunal recebe, dá uma liminar, a hora que a petição do cidadão chega lá, vocês falam, lembrei agora lá do curso, lá do tribunal, realmente, a nossa exigência de amostra aqui está com problema, eu estou pedindo o engenheiro na visita técnica, já sei o que preciso fazer, eu estou com pressa que essa licitação se desenvolva logo e não vou querer esperar o tribunal decidir o que fazer com esse edital, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Posso anular e revogar o certame? Obviamente que sim, né? Por força do artigo 49 da Lei 8666, quando o tribunal dá uma liminar determinando a suspensão do certame, isso não censura a administração a possibilidade de revogar ou anular o certame. Ela pode fazer. Só que a gente não pode se esquecer de, uma vez revogado ou anulado o edital,
comunicar ao Tribunal de Contas. Naquele processo eletrônico, você vai mandar uma petiçãozinha, juntando o ato da autoridade responsável, a respectiva publicação, dando notícia de que o certame foi revogado ou foi anulado. Com essa notícia, o tribunal o que vai fazer? Vai extinguir aquele processo por perda de objeto. E se eu não avisar, o que acontece? Se eu não avisar, o processo vai ter sua tramitação e vai chegar lá ao final, e o tribunal, descobrindo que esse edital já estava anulado lá atrás, fatalmente vai aplicar uma multa ao ordenador da despesa, à autoridade responsável, subscritora do edital ou responsável pela unidade responsável. Então, a gente tem, para evitar a incidência de multa nessa hipótese, revogou, anulou, comunica o tribunal, o processo é extinto sem julgamento de mérito e vocês fazem as correções que entender pertinentes, republicam o edital e a vida que segue. Que mais? Sanções incidentes. Hipóteses de aplicação de multa num processo de exame prévio. Ausência de remessa da documentação requisitada, a não adoção das medidas corretivas que tenham sido determinadas pelo tribunal, ou seja, julgou, determinou retificação, a administração às vezes vai lá e republica com os mesmos erros, e isso vai ser denunciado novamente ao tribunal e verificado que não foi dado atendimento à decisão, isso pode resultar na aplicação de uma sanção ao gestor. A falta de comunicação sobre eventual revogação ou anulação do certame, como eu disse agora, e o ato praticado por infração à norma legal ou regulamentar. A inobservância de um dispositivo de lei, de uma norma regulamentar, é uma das circunstâncias que pode resultar na aplicação de uma multa, dentro do processo de exame prévio de edital.